Pode Ser o CDB. Nosso jeitinho de enxergar o mundo e promover diálogos que inspiram o futuro. Esse podcast é uma realização da Universidade Católica Dom Bosco. Olá, meu nome é Silvia Tada e este é o Pode Ser o CDB. Hoje, estreamos o Palavra em Ação, a história criada para levantar debates sobre a importância da aplicação do conhecimento em benefício da sociedade. Por aqui, vou trazer novidades e informações sobre as nossas diferentes ações, sempre com a presença de pessoas que fazem a diferença dentro e fora da universidade. Vamos lá? Palavra em Ação. A importância do bem-estar mental vem ganhando força dentro e fora das corporações. Quando o assunto é segurança pública, o tema toma uma proporção ainda maior. E hoje, os nossos convidados são duas pessoas envolvidas num projeto super bacana desenvolvido por aqui. Eu recebo a professora Liliana Guimarães, do curso do mestrado e doutorado em Psicologia da UCDB, e o inspetor Elias, da Polícia Rodoviária Federal. Sejam muito bem-vindos. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Olá, Elias Santos, eu sou da PRF, do Núcleo de Saúde aqui no estado do MS. Muito legal. Então, a gente está falando da parceria entre a UCDB e a PRF. Afinal, o que tem em comum entre essas duas instituições? Como que elas se uniram? Professora, conta pra gente. Bom, essa nossa história tem quase 8 anos que se iniciou e começou exatamente assim, quando eu estava fazendo uma palestra, ou mediando uma palestra de um amigo que veio de São Paulo para falar sobre saúde mental em pessoal do Correio. E no fim dessa apresentação, eu percebi que vinha em minha direção um policial rodoviário federal, que era exatamente o inspetor Elias, não é? Que havia ouvido e participado dessa palestra e veio conversar comigo se era possível nós fazermos algum trabalho ligado à saúde emocional, à saúde psíquica, junto aos policiais rodoviários aqui da nossa capital. Tudo começou aí. Muito bem. Então, o senhor foi o grande responsável, né, inspetor Elias? Completamente. Como é que o senhor teve esse start de falar assim, vamos pedir ajuda para a universidade para ajudar os policiais? Na verdade, foi assim, como eu sempre digo, e era uma inquietação que eu sempre tive com relação à saúde emocional do policial. Até então, nós não tínhamos nenhuma atividade, nenhuma ação a esse respeito, né? Então, como a gente às vezes assiste algum filme, né, a gente vê que policiais... quando se envolve em algum trauma, alguma situação ali de conflito, ele é encaminhado para passar por uma avaliação psicológica para depois retornar ao trabalho. E isso não acontecia na nossa corporação. Então, isso me causou uma inquietação. Falei, mas como assim? A gente sabe que é um serviço estressante, é um serviço que pode ocorrer, diversos estresses ali durante o serviço, e enfim, e não tinha esse apoio, não tinha esse cuidado. E foi a partir daí que eu comecei a procurar, Pensei... no início eu pensava assim, eu não poderia dar início a uma atividade de saúde mental se eu não tivesse um suporte. Até porque naquela época, a gente tinha apenas um setor que ainda não era nem denominado um setor, era só um projeto de saúde que estava se iniciando, E eu não tinha equipe, naquele tempo, naquela época, para poder justamente desenvolver um trabalho grande como esse, Então eu tinha, na verdade, medo. Eu falei, no que eu estou mexendo? Tinha vontade, mas não tinha os recursos. Isso, não tinha os recursos. Eu pensava, eu sozinho jamais seria capaz de mexer num assunto tão delicado dentro de uma incorporação, que a gente sabe que tem um tabu, Ainda tem um tabu e para quebrar esse tabu, eu sabia que precisaria de gente, de profissionais envolvidos na área e com bastante experiência. Pois é, e como que a senhora conseguiu quebrar esse tabu, hein, professora? Como é que funciona? Quem que procura? Qual que é o perfil das pessoas que vão até o plantão? Olha, a gente colocaria isso que você está perguntando no gerúndio. É um trabalho constante que nunca se encerra, Essa quebra de tabus com relação à questão da saúde mental, que não é particular ou específica somente dos trabalhadores, no caso específico de uma corporação ligada à segurança pública, mas da sociedade de forma geral.
Então, por exemplo, quem está em sofrimento, ou quem precisa ser acolhido, quem precisa ser escutado, muitas vezes tem uma resistência muito grande, e essa resistência está ligada a uma série de representações sociais. Por exemplo, fulano vai para o psicólogo ou para o psiquiatra, então fulano é fraco, fulano é maluco, fulano está fora da caixa, e uma série de questões assim. Então, existem ainda muitos preconceitos, existem muitos estigmas ligados a essa procura, mas a questão é que nós somos especializados, nós temos aqui no CDB o Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida do Trabalhador. Então, nós somos profissionais especializados exatamente nessa área. Então, não adianta ser psicólogo ou psiquiatra, tem que ser especializado exatamente nesse campo. E nós tivemos, assim, o que foi essencial, me parece, foi o apoio da corporação, né? Então, desde o superintendente, né? O superintendente Luiz Alexandre, o inspetor Elias, então, nem se fale, né? Ele é o coordenador do que hoje se denomina no SINT, né, que é o Núcleo de Saúde, que tem uma outra estrutura, enfim. E esse apoio institucional é muito importante para que as resistências possam ir sendo quebradas, né? E foi assim que nós fomos devagarzinho, de uma forma planejada, não é? Conversada. Nós conversamos muito o tempo inteiro, trocamos ideias, e eles nos dizem, como policiais, né, aquilo que seria mais aceito pelos outros policiais, e nós, como profissionais da área da saúde mental, dizemos quais são os recursos que nós temos para poder fazer com que essas pessoas que necessitam de ajuda se aproximem, que busquem o nosso serviço. Muito legal. E, inspetor, o senhor que está lá dentro, o senhor já sente que quando fala assim, o CDB, ou o pessoal da UCDB, os psicólogos da UCDB estão aí para prestar atendimento, ou vão fazer alguma ação, como é que é a receptividade dos seus colegas? Na verdade, sim. Eu me lembro bem, né, quando eu conversei a primeira vez com a professora, já numa reunião após, né, o primeiro encontro, em que eu trouxe para ela a preocupação, né? Então, denominei isso como uma caixa de Pandora. Eu lembro bem a época, eu falei, professora, eu não sei o que fazer, né? Eu tô com certo receio, né, em mexer nessa caixa de Pandora. Então, me lembro bem que ela disse, sim, mas é aí que nós vamos atuar. Nós vamos abrir essa caixa de Pandora e vamos ver o que tem dentro e vamos resolver esse problema. E aí, o que tinha dentro dessa caixa? Na verdade, isso foi o quê? O que me encorajou, né? E, de certa forma, levar para a corporação, né, essa confiança, né? De que nós poderíamos mexer naquele ponto ali, né? E, lógico, assim, a gente sempre é uma surpresa, né? A caixa de Pandora acabou sendo uma caixinha de surpresa para nós, né? E quando lá, né, começou os trabalhos, eu lembro que iniciou-se primeiro com a pesquisa, né? Até porque precisava levantar dados para saber aonde atuar, como atuar, né? De que forma, né? E a partir dessa pesquisa se levantou dados bastante interessantes. Depois eu deixo que a professora fale a respeito dos dados, né, levantados. E então nós começamos ali, né? Entendemos ali que nós precisaríamos já dar um início, né? Àquilo que nós entendíamos que era necessário. Sabemos que tem muito trabalho a ser feito, né? Mas hoje nós já temos essa realidade e o trabalho está sendo oferecido a todos, né? Muito legal. E aí, professora, o inspetor falou sobre resultados. Eu queria saber, até agora, quais os resultados que vocês já obtiveram? Olha, nós desenvolvemos, como o inspetor colocou, nós precisávamos saber o que nós iríamos enfrentar, né? E o primeiro passo foi fazer um diagnóstico da situação. Então, por exemplo, nós conseguimos perceber em um dos estudos, e eu acho que esse é um resultado bastante significativo, que vamos estudar a falta ao trabalho, o absenteísmo por problemas ligados a transtornos mentais, que nós chamamos na nossa terminologia de CID-F, né? Então, os transtornos mentais relacionados ao trabalho afastam muitas pessoas do seu trabalho.
E aí nós fizemos uma aplicação de alguns instrumentos de pesquisa antes de fazermos as nossas intervenções. Fizemos as nossas intervenções com os nossos graduandos também aqui, né? Que no 9º e 10º períodos de psicologia estagiam comigo em saúde na contemporaneidade. Eles podem escolher dentro da segurança pública, que é o nosso carro-chefe, né? Dentro do setor jurídico também, que nós trabalhamos, e também dentro da área de saúde. Mas sempre o setor de segurança pública é muito atraente para os nossos estagiários, né? Só que, para eles entrarem e começarem a fazer o que nós chamamos de plantão psicológico, eles são extremamente treinados e cobrados a princípio, né? E nós temos utilizado técnicas, que são as técnicas mais utilizadas no mundo como um todo. No momento, nós utilizamos uma técnica que é da Johns Hopkins University, chamada RAPID, e os nossos alunos de 9º período, eles estão dando hoje um baile, né, no pessoal e atendendo, num primeiro momento, fazendo esse acolhimento, que se dá na própria corporação e, se for necessário, se houver necessidade de atendimento, eles são encaminhados ou para atendimento remoto por conta da especificidade, né, da profissão, que eles viajam bastante por conta de missão, disso e daquilo, né? Então, o atendimento remoto facilita bastante. Ou eles vêm na nossa clínica escola, né? Justamente no nosso ambulatório de saúde mental e qualidade de vida no trabalho, que nós tivemos que fundar um ambulatório também, que funciona bastante bem. E o primeiro resultado, como eu falei, sobre o absenteísmo, o nosso trabalho está funcionando ou não está? O que nós estamos fazendo? Porque nós sempre trabalhamos com métricas, né? Funciona ou não funciona? Se não funciona, tira, né? E vamos saber por que não funcionou. E se funcionou, vamos manter, mas vamos aprimorar, né? Então, só para você ter uma ideia, nós pegamos vou chutar aqui um ano de 2016, né? Quando nós entramos, havia, acho que 28% de afastamentos por conta dos transtornos mentais. Depois que nós entramos, depois de um ano exatamente, esses afastamentos baixaram para 15%. Nossa, que bacana. E esses dados não são fornecidos pela gente, é pelo CIAS, são dados, né? da corporação mesmo. Isso, é o CIAS, né? CIAS. Isso, é por onde o pessoal passa para fazer as perícias, né? Certo. Que não fomos nós, então assim, o resultado externo valida mais ainda esse tipo de resultado. Nós já apresentamos esses resultados em vários congressos nacionais, internacionais, e o pessoal fica assim, como é que vocês conseguiram? Porque é um grande desafio em nível mundial. Outra coisa curiosa, não sei se a senhora se lembra, o primeiro resultado apresentado lá que foi, assim, alarmante, a senhora lembra? Eu acho que sim. Acho que a senhora fez um comparativo, até falou com a guerra e tal, lembra? Certo. Nós encontramos que a gente suspeitava que pelo tipo de profissão, né, que eles têm exposta a riscos, a violência de todas as naturezas, né? Eu formulei essa hipótese como cientista, né? Achando que talvez o número de policiais com transtorno por estresse pós-traumático fosse bastante alto. E aí, um dos nossos mestrados foi em cima disso. Na população geral, nós encontramos uma prevalência, vamos dizer, uma frequência de cerca de 3 a 4%. Né? Se a gente fizer um cálculo anual. Nós encontramos na PRF 36,7%, que só se equivale ao número de pessoas que voltam para casa e combateram na guerra do Iraque. Nossa, isso só? É muita coisa. E eles não tinham esse tipo de noção. E quando nós abordamos o pessoal... Então,
com esses resultados, baseados em pesquisa, baseados em evidência, com contato pessoal. Então, já está incorporado mesmo no dia a dia, né? Isso. Uhum. Agora, eu queria saber de vocês pessoalmente. Inspetor, o senhor que está lá dentro da corporação, como que o senhor recebe todos esses dados que a professora falou de melhoria, da qualidade de vida dos seus colegas? Como que o senhor vê o resultado desses 7 ou 8 anos aí de trabalho refletido na vida das pessoas? Para nós é muito satisfatório, com certeza, né? E se o projeto está durando tanto tempo é porque realmente está dando certo, né? As coisas estão sendo feitas e os resultados estão aparecendo. E a gente vê quando um colega, né, nos procura, né? Então, a cada colega que nos procura, a gente sente que o projeto chegou até ele, né? Então, quer dizer, a nossa fala foi ouvida. E assim, essa é a nossa maior satisfação, de poder intervir junto a algum colega, né, que precisa da ajuda e ele se sente confiante em buscar a gente. Então, eu falo assim, busca o setor de saúde e traz a sua demanda, né? Então, isso pra gente é muito satisfatório. Que bacana. E, professora, a senhora se lembra de algum caso, assim, que deixou a senhora mais tocada, que marcou a senhora nesses atendimentos todos? Foram vários, né, ao longo desses anos. Por exemplo, quando você está atendendo alguém e você percebe o que nós chamamos de uma ideação suicida. A gente, na medida que percebe essa ideação suicida, a gente já consegue fazer um trabalho de promoção e cortar o mal pela raiz. Né? E a gente segue acompanhando o caso, etc. e tal. Mas tem vários casos. Por exemplo, o policial acompanhando o colega na pista após um acidente e fazendo a demarcação, por exemplo, da rodovia para não haver acidente. E esse policial morrer atropelado. Então, casos dessa natureza, né? E, às vezes, assim, a gente observa bastante o sentimento de culpa daquele que estava junto, porque não fui eu, foi o outro, e por aí vai, sabe? Uhum. Então, tem situações muito emocionantes, assim, muito difíceis, né? Mas tem uma coisa que eu observo também. Cada corporação, cabe lembrar que a PRF continua sendo a nossa primeira, né? Mas por conta desse trabalho, vamos dizer, bem sucedido, e que a gente continua fazendo, o inspetor Elias pode falar melhor do que eu, nós já recebemos alguns prêmios. Pois é, eu estou sabendo desses prêmios. Bacana. Quais foram? Na verdade, assim, quando o nosso superintendente vai para as reuniões, né, de superintendentes em Brasília, ou agora em Santa Catarina, na nossa universidade, né, corporativa, assim, é cobrado não, né? É colocado para cada superintendente que apresente, né, alguns projetos que está em funcionamento, né? Está funcionando bem. Então, assim, por algumas vezes, né, esse projeto foi apresentado lá e teve, assim, como premiação, né? Foi destacado, né, lá junto aos 27 estados como um dos projetos ali primeiros, né? Então, já é reconhecido a nível nacional dentro da nossa corporação, né? Então, e conhecido, né? Ao passo em que alguns colegas da área de saúde de Brasília já estiveram aqui, vieram até a universidade, né, conversar com a professora. E eu posso dizer que, através disso, nós evoluímos muito dentro da corporação com relação à saúde mental dos nossos servidores. Muito legal, parabéns para vocês. E não ficou só na PRF, né, professora? Não, teve outras corporações. Eles deram aí, né? Esse exemplo de abertura, né, que eu sempre menciono, porque geralmente a tendência é uma resistência de não querer mostrar o que tem. Pelo contrário, se você mostra o que tem, você pode enfrentar aquilo que não está bom, né? E a PRF foi a primeira a ter realmente esse tipo de noção, que eu acho que as outras corporações acabaram tendo como exemplo, né? Então, hoje em dia, nós atendemos toda a Sejusp, né? Significa Polícia Militar de forma geral, bombeiros, batalhão de trânsito, BOP. BOP foi a nossa última entrada. Garras, em São Paulo é Garra, né? Aqui é Garras. Polícia Civil.
Então, tem, assim, inúmeras, né, corporações e cada vez vai aumentando e a gente vai inchando, né? Nós atendemos também na área forense, na área jurídica, o TRT 24ª, com as varas, com o Fórum, a Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, áreas de saúde também. Durante todo o tempo de pandemia, nós demos suporte para os trabalhadores do Hospital Regional, que é referência aqui em saúde, né? Estamos entrando na Santa Casa agora, que são 5.000 funcionários sem atendimento psicológico. Pois é. E a Receita Federal também, Correios também, quer dizer, tem uma enormidade, né, de procuras. E com os resultados da nossa pesquisa, das nossas pesquisas e dessas atuações, a gente percebe realmente que os trabalhadores, se mais satisfeitos, se mais bem resolvidos, etc., eles vão prestar um serviço à sociedade, à população, de uma forma muito mais adequada. Então, ganha todo mundo, né? A universidade, os nossos alunos que podem ter uma formação melhor, né? A própria corporação ou a própria instituição e, sobretudo, a sociedade, né? Com as nossas pesquisas, a gente tem devolvido esse conhecimento para a sociedade, porque a gente existe por ela. E a universidade vai cumprindo o seu papel de sair, né, daquela igrejinha, de só ficar na sala, né, e vai para campo, né? Aliás, eu sou uma pesquisadora de campo mesmo, eu tenho que estar no campo, eu tenho que estar mexendo nas coisas, eu tenho que sentir o cheiro, assim, né? A gente costuma usar entre a gente esse tipo de fala, né? Mas a gente tem que estar junto, tem que estar no meio, né? Ouvindo, conversando, sentindo, né, aquilo que as pessoas têm para nos passar, para poder ajudá-las de uma forma mais eficiente. Muito legal. E dessa forma eu vou agradecendo, professora Liliana, inspetor Elias, muito obrigada pela presença, por vocês estarem participando do nosso podcast. E agradecendo também a sua audiência. Eu fico por aqui, eu sou Silvia Tada, e com a produção de Karina Torres e Ariane Pina, sonoplastia de Samuel Neves Pereira, imagens de Giovanni Neves, edição de Cris Massa, essa foi uma realização UCDB. Até a próxima!